Olá, aqui é a Jaqueline Oliveira e eu estou aqui nesse vídeo de hoje para dar aqueles esclarecimentos, como havia combinado com vocês. Então, o que eu tenho a dizer primeiramente é que, para quem não pôde estar presente na nossa conferência no sábado, então eu vou detalhar aqui novamente o assunto que nós tratamos lá, e para quem pôde estar presente, eu irei aprofundar ainda mais aquele outro assunto que nós havíamos começado, tá certo? Então, o que eu tenho a dizer aqui a todos vocês é que eu aprofundei bastante o assunto, então eu irei detalhar aqui e vocês irão até se surpreender com muitas informações que eu tenho aqui para passar para vocês, tá certo? Então, vamos começar. Então, o primeiro ponto que nós iremos abordar aqui é quanto a liminar daquele juiz lá de Brasília que ele deferiu. Então, primeiro ponto que nós iremos analisar é que o que nós podemos observar é que a mídia em geral começou a difamar esse juiz, a acusar. Então foram notícias assim bem tendenciosas. Agora, quanto à causa da mídia ter feito isso, eu vou detalhar depois aqui com vocês, ainda nesse vídeo de hoje, tá certo? Para que vocês possam entender o que tem se passado na nossa sociedade. Mas agora vamos analisar a causa, qual foi o real motivo do juiz ter deferido essa liminar lá em Brasília. Então, um dos primeiros objetivos do juiz em deferir essa liminar foi devido à proibição que tem aqui no nosso país de que seja realizado qualquer estudo científico sobre homossexualidade. Então, o Conselho Federal de Psicologia proíbe isso aqui no nosso país. Então, só para vocês terem uma noção, aqui essa proibição impede de que os psicólogos, a ciência como um todo aqui no Brasil, possa realizar estudos e tracem um método de reorientação sexual, algo que lá nos Estados Unidos já está bem desenvolvido. E o segundo objetivo do juiz é exatamente porque os psicólogos eram impedidos até então pelo Conselho Federal de Psicologia de atender pessoas homossexuais que buscavam livremente, ou seja, ela ia por livre e espontânea vontade buscar uma reorientação sexual ali com o psicólogo. Então, esses psicólogos eram exatamente proibidos de ajudar essas pessoas. Então, é exatamente assim, podemos dizer, uma ditadura aqui no nosso país. Aquela ditadura assim, ó, uma vez homossexual, para sempre homossexual. Então, para vocês terem uma noção da gravidade dessa situação, bastava assim, ó, a pessoa ter simplesmente a tendência homossexual, ou mesmo que ela tenha experimentado essa experiência homossexual uma vez só na vida. Então, ela era assim, ó, taxada exatamente para que ela tinha que ser homossexual para sempre. Então, vocês já podem perceber a gravidade da situação. Então, já vai compreendendo um pouco melhor o objetivo e a meta desse juiz, que exatamente veio para ajudar as pessoas, tanto os psicólogos quanto também os homossexuais que desejam essa reorientação sexual. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que não tem coerção nesse sentido aqui da busca pela reorientação sexual. O que esse juiz justamente determinou é que aquelas pessoas que livremente desejam buscar, ou seja, aquelas pessoas que estão insatisfeitas com a sua condição e desejam buscar essa reorientação sexual, então que elas tenham esse direito. E para vocês terem uma noção, nós iremos até aprofundar aqui, as pessoas, isso é estudo científico, os homossexuais, eles são insatisfeitos com a sua condição. Então nós iremos debater um pouco melhor aqui o assunto adiante, então vocês vão compreender um pouquinho melhor sobre isso. Então vamos continuar aqui o nosso aprofundamento. Então uma coisa que me chamou muita atenção foi o depoimento de um rapaz que estava muito aflito, então ele tem a tendência homossexual e ele estava justamente em um comentário da rede social suplicando mesmo para que essa liminar ela continue tendo validade no nosso país, essa liminar que o juiz de Brasília deferiu. Então ele anseia, e eu vi assim a aflição mesmo nele, ele anseia que ela continue tendo validade
exatamente para que ele possa ter o direito de uma reorientação sexual. Isso porque ele relatou que ele está muito infeliz e insatisfeito com a vida que ele leva, ou seja, com essa tendência homossexual que ele tem. Então vocês já podem perceber através disso o bem que esse juiz de Brasília, na verdade, ele fez. Na verdade, ele está indo de encontro tanto quanto a essas pessoas homossexuais que desejam essa reorientação sexual, quanto também dando autonomia para os psicólogos atuarem nisso, para ajudar essas pessoas que desejam essa reorientação. Então, esse é o primeiro ponto que eu já quero deixar claro aqui. Agora, nós vamos começar a aprofundar um pouquinho sobre os estudos científicos. Então, são vários estudos e através deles vai possibilitar que a visão de vocês intensifique ainda mais quanto a esse assunto. Então, o primeiro estudo, inclusive eu irei até posteriormente colocar esse vídeo desse cientista aqui para vocês. Então, foi um estudo que foi realizado lá nos Estados Unidos, onde foi comprovado que só existe o cromossomo feminino ou masculino, ou seja, só existe o cromossomo XX feminino, XY masculino. Então esse é o primeiro ponto que eu já quero deixar bem claro aqui. Depois eu irei publicar esse vídeo para vocês, para que vocês possam ver o que esse cientista declara através desse estudo que ele fez. E a segunda pesquisa foi realizada por um grupo de médicos, onde é comprovado que não existe base científica que sustente a ideologia de gênero. E nessa pesquisa que eles fizeram, foi uma pesquisa bem aprofundada mesmo, e um dos pontos que eles constataram é de que crianças desde cedo já têm o comportamento biológico, ou seja, os meninos já têm aquele comportamento masculino e as meninas têm aquele comportamento feminino. Então isso já é algo biológico. Essa pesquisa também eu vou estar publicando aqui para vocês, aqui do nosso grupo. Eu vou estar publicando o vídeo onde a médica que participou dessa pesquisa, ela faz essa declaração, tá certo? Então eu vou estar colocando esse vídeo para que vocês possam estar assistindo e aprofundando ainda mais sobre o assunto. E a terceira pesquisa, que por sinal eu achei muito interessante, foi uma pesquisa norte-americana. Então, nessa pesquisa exatamente comprovou que ninguém nasce homossexual, ou seja, a tendência homossexual ela vem depois. E só para vocês terem uma noção, nós iremos aprofundar um pouco mais aqui adiante. Essa tendência ela vem exatamente de acontecimentos, especialmente na infância ou na adolescência, mas principalmente na infância, para aquelas pessoas que desenvolvem essa tendência. Então já fica comprovado que nenhuma pessoa nasce homossexual, tá certo? Então esse é o ponto que eu quero deixar aqui bem claro quanto a essa pesquisa que foi realizada lá nos Estados Unidos. Então tem um aspecto que eu quero salientar aqui, é sobre uma pesquisa científica que foi realizada lá nos Estados Unidos. Então foi um grupo de psicólogos, inclusive, que realizou essa pesquisa, onde foi constatado que a principal causa do homossexualismo é o abuso sexual que a pessoa sofreu, seja na infância ou na adolescência. Mas existem também outras causas, mas eles constataram lá que essa é a principal causa. Então, um dos psicólogos que fizeram parte dessa pesquisa, então ele exatamente relatou que ele anteriormente na vida dele teve a experiência homossexual e que na época ele era muito infeliz com essa condição, porque na verdade ele não queria continuar sendo homossexual, tendo essa tendência. Então foi exatamente nisso que ele buscou uma terapia psicológica, e nessa terapia foi exatamente possível dele ter uma reorientação sexual. E hoje ele falou que ele é um heterossexual e é muito satisfeito com a vida dele. Ele inclusive é casado, então ele exatamente relata a satisfação que ele tem por ter tido essa reorientação sexual com esse psicólogo. Então uma das coisas que ele mais salienta é que ele se restabeleceu totalmente do homossexualismo e hoje ele vive como heterossexual e muito satisfeito e feliz. Então esse psicólogo,
constatou que 50% dos pacientes dele que o procuram quanto a essa questão do homossexualismo, então 50% tem como causa um abuso sexual, seja na infância ou na adolescência. E esse abuso sexual aconteceu na maior parte das vezes, na maior parte dos casos ali dos pacientes dele, foi por uma pessoa do mesmo sexo, ou seja, um adulto do mesmo sexo que a criança que a violentou. Então foi isso que desencadeou ali mais tarde naquela pessoa que na época era uma criança, mas hoje essa pessoa já é um jovem ou um adulto. Então esse abuso aconteceu na infância e posteriormente desencadeou esse problema do homossexualismo na vida desses pacientes que ele realiza essa terapia de reorientação sexual. Então, uma das constatações assim mais importantes que esse psicólogo, na verdade, não foi só ele, foi um grupo, né? Ele juntamente com os outros, mas o relato foi realizado por esse psicólogo. Então, uma das constatações que ele teve juntamente com esse grupo de psicólogos foi que a maior parte dos homossexuais são infelizes e muito insatisfeitos com a condição em que vivem. E podemos já tirar uma das razões disso é exatamente, nós aqui cristãos, é que o homossexualismo ele vai contra a natureza do plano de Deus. Então já podemos ver de onde vem esse sofrimento, no caso dessas pessoas que passam por essa tendência homossexual. Então isso já pode ser uma primeira conclusão que podemos tirar, que Deus na nossa vida, Ele quer nos conduzir em seu caminho, exatamente para que tenhamos uma vida plena, uma vida de felicidade. Então nós iremos aprofundar aqui mais adiante sobre isso, sobre a orientação cristã para nós, como que devemos nos portar diante da nossa sociedade quanto a essa questão, tá certo? Mas vamos continuar aqui a nossa análise de estudos científicos. Então, o outro estudo científico, ele foi realizado lá nos Estados Unidos e, inclusive, esse estudo ele é considerado um dos mais sérios e um dos maiores estudos que foi realizado lá. Então, esse estudo foi realizado pelos cientistas Stanton Jones e Merck e Urhoff. Então, nesse estudo, eles aplicaram uma terapia que ajuda homossexuais a abandonar o homossexualismo. E só para vocês terem uma noção, eles até publicaram um livro onde eles colocam os dados dessa pesquisa e também descrevem lá a terapia que eles realizam para ajudar que homossexuais abandonem o homossexualismo. Então eu vou até falar aqui os dados dessa pesquisa para enriquecer ainda mais aqui o nosso aprofundamento. Então nessa pesquisa que eles realizaram, eu até anotei aqui na minha agenda para estar aqui falando para vocês. Então 38% dos homossexuais que participaram desse estudo, dessa pesquisa, desses dois cientistas, então esses 38% tiveram bons resultados e abandonaram o homossexualismo e estão satisfeitíssimos. Então isso já é um dado que podemos tirar, um dado alto de sucesso nesse tipo de terapia que é realizada através de um acompanhamento com um psicólogo. E um outro dado também que eles tiraram é que 29% dos homossexuais que participaram ainda não tiveram resultado, mas querem continuar ali a terapia. Então, ou seja, eles ainda continuam ainda naquele processo ali da terapia e não desejam abandonar, porque eles estão satisfeitos com o acompanhamento. E um outro dado é que somente 4% dos homossexuais que pararam com o tratamento, mas desses 4%, nenhum deles voltou à prática do homossexualismo. Então vocês já podem notar que mesmo que eles não continuaram com o tratamento, mas eles não voltaram à prática homossexual. Então isso já foi um grande avanço também. E outra coisa que foi constatado é que somente 8% daqueles homossexuais que participaram dessa pesquisa é que depois voltaram ao homossexualismo. Então vocês podem ver que foi uma porcentagem baixíssima, somente 8%.
Então, isso já constata a eficácia desse tipo de terapia que é realizado ali com os pacientes homossexuais que desejam essa reorientação sexual. E uma coisa que foi constatada nessa pesquisa é que a mudança é possível, em muitos casos ela é bem sucedida e que esse tipo de terapia não faz mal nenhum. Ao contrário, ela possibilita exatamente uma reorientação sexual para que a pessoa tenha uma vida feliz e satisfeita com a vivência natural daquilo que a pessoa é. Ou seja, se é uma mulher, a vivência ali feminina, e se é um homem, a vivência masculina. Então vocês percebem o benefício desse tipo de terapia? Então podemos concluir o quanto que essa liminar desse juiz foi benéfica aqui no nosso país, que primeiramente estava proibido o estudo científico. Esses estudos eram realizados somente no exterior, especialmente lá nos Estados Unidos. Então, através dessa liminar que esse juiz deferiu, foi possível de autorizar o estudo científico aqui no nosso país para desenvolver essa terapia psicológica para pessoas que queiram essa reorientação sexual, pessoas homossexuais que estão insatisfeitas com a sua condição e desejam essa reorientação. E um outro ponto foi a liberdade para os psicólogos atuar na sua profissão para ajudar esses homossexuais que buscam essa terapia, que buscam uma reorientação sexual, porque afinal de contas, até então, antes desse juiz deferir essa liminar, tinha exatamente uma manipulação, uma imposição sobre os homossexuais, de que uma vez homossexual, para sempre homossexual. Então isso na verdade é uma mentira. Então vocês já podem perceber o bem que esse juiz proporcionou em nosso país a partir do momento em que ele deferiu essa liminar. E um outro ponto que eu quero aqui salientar para vocês é que essa liminar foi tão benéfica que os psicólogos que estavam atuando ali, mesmo com a proibição do Conselho Federal de Psicologia, os psicólogos que estavam ajudando mesmo assim os homossexuais que procuravam livremente uma ajuda psicológica ali, uma terapia para reverter ali aquela condição de homossexualismo. Então esses psicólogos estavam exatamente sendo punidos pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, para vocês terem uma noção da imposição mesmo que estava aqui em nosso país até então. Então, essa liminar possibilitou exatamente com que esses psicólogos que queiram ajudar os pacientes homossexuais que os procuram ali para ter uma terapia, para que eles possam ter essa autonomia de atuar na sua profissão e não serem punidos. E um outro ponto também que eu achei muito interessante é que teve um depoimento de um homem que antes tinha tendência homossexual. Esse homem aqui é brasileiro e ele passou por uma terapia, ele procurou livremente e teve um psicólogo que ofereceu essa ajuda a ele. E hoje ele fala que ele é casado, tem filhos e está muito feliz e vive normalmente ali a sua vivência heterossexual, ou seja, ele afirma que ele conseguiu a reorientação e hoje ele não tem mais a tendência homossexual. Então isso já fica como um feedback mesmo, um depoimento ali de uma pessoa que alcançou esse sucesso nessa terapia de reorientação sexual. Então daí vocês já tiram o quanto que isso, na verdade, é um benefício aqui no nosso país. Agora vamos aprofundar um pouquinho sobre como que surge a tendência homossexual. Então são diversas causas, mas aqui eu vou citar duas que são as principais. Então uma delas é quanto à expectativa dos pais quando eles vão ter um filho. Então é aquela expectativa de que seja ou uma menina ou mesmo um menino. Então nesse caso, acontece uma projeção dos pais sobre a criança. E nessa situação, os pais começam a conduzir a criação daquela criança como, vamos supor, se fosse uma menina, embora seja um menino. Então isso também é uma das causas que desencadeia posteriormente a tendência ao homossexualismo.
E uma segunda causa, que é, por sinal, a principal, conforme eu já citei, é o abuso sexual. Então, um aspecto que eu quero esclarecer aqui é em que consiste essa terapia que foi desenvolvida pelos psicólogos. Então, à medida que a pessoa vai se submetendo às técnicas psicoterápicas, então a pessoa vai compreendendo por que ficou presa àquele tipo de comportamento homossexual e com isso vai conseguindo sair daquele tipo de tendência homossexual. Ou seja, no caso de um abuso sexual na infância, então essa terapia faz com que essa pessoa compreenda que a causa foi aquele abuso e através disso é desenvolvido ali técnicas com ela para que ela consiga se libertar dessa situação que a aprisionou na infância. Essa fixação que ficou na mente dela ali, ó, de um possível prazer que ela experimentou ali no decorrer daquele abuso, por conta do autor daquele abuso ter tido toda aquela artimanha de prender aquela criança. Então, essa terapia possibilita exatamente que a pessoa entenda a causa que possibilitou a tendência ao homossexualismo e com isso ela consiga sair daquela condição ali e ter uma vivência normal, onde ela possa se casar, ter filhos, constituir uma família, entendem? Então, é uma terapia realmente que traz um benefício muito grande para as pessoas. E um outro ponto que chamou muita atenção foi exatamente porque eu tive a chance, nessas pesquisas que eu fui realizando, eu tive a chance de ver vários depoimentos de pessoas que tiveram sucesso com esse tipo de terapia psicológica. Então, elas tiveram aquele êxito ali, né, nesse processo de terapia. E hoje elas são pessoas casadas, felizes, realizadas, isso elas mesmas declarando. Então, isso já podemos ver que é um grande benefício para a nossa sociedade e precisa, especialmente aqui no nosso país, ser permitido esse tipo de terapia para os homossexuais que buscam essa reorientação sexual. Então, é nisso que nós temos que compreender o quanto que foi benéfico essa atitude do juiz lá de Brasília. E um outro ponto que eu quero falar aqui com vocês é quanto a uma entrevista de um psicólogo muito conceituado lá nos Estados Unidos, onde no decorrer dessa entrevista ele fez uma declaração que eu achei muito interessante. E, inclusive depois eu vou estar publicando aqui para vocês essa entrevista para que vocês possam aprofundar ainda mais nesse assunto. Então eu vou estar lendo aqui a parte dessa declaração para esclarecer ainda mais aqui o nosso assunto. Então esse psicólogo falou o seguinte, que a maior ameaça para o movimento gay é o depoimento de um ex-gay, porque quando ele diz, eu era um homossexual, mas hoje sou casado e feliz, isso é a maior ameaça à agenda gay, pois a ideia de que você nasce assim é fundamental para a promoção do gay. A ideia de que não se tem escolha, mas quando se consegue mostrar que a mudança é possível, toda a fundamentação do que se entende por ser gay é abalada. Então, isso eu anotei aqui na íntegra essa declaração dele, porque através disso pode esclarecer ainda mais aqui o nosso assunto que estamos abordando. Então, vocês estão vendo, aquele movimento ativista dos homossexuais, ele está muito acentuado na nossa sociedade. E eu vou estar aprofundando um pouco mais esse vídeo aqui de hoje para vocês compreenderem o motivo de tudo isso. Então isso na verdade prejudica as pessoas e é uma mentira que é disseminado na nossa sociedade de que a pessoa nasceu assim, então não tem jeito de reverter, não tem jeito de ter uma reorientação sexual. Ela tem que viver por toda a vida a tendência homossexual por conta da mentira de que ela nasceu homossexual, tem um gênio homossexual e como nós já vimos, isso é uma mentira. Porque, segundo o estudo científico que já foi realizado lá nos Estados Unidos, nenhuma pessoa nasce homossexual. Não existe cromossomo homossexual. O que existe é o heterossexual, ou seja, ou a pessoa nasce com o cromossomo XX, que é feminino, ou XY, que é masculino. Então, isso já é comprovado pela ciência. Então, o que mais vem acontecendo na nossa sociedade é exatamente o disseminar dessa mentira de que um homossexual não tem escolha e de que não tem esperança de mudança, algo que é totalmente um mito, porque na verdade esse psicólogo afirma que todos aqueles homossexuais que procuraram
livremente ali a terapia, eles alcançaram sim uma mudança significativa quanto à sua tendência homossexual e a maior parte dos casos foi revertido totalmente aquela tendência homossexual, ou seja, depois da terapia a pessoa teve uma vida normal, ela se casou, constituiu família ali com filhos e viveu uma vida plena e feliz. Então nessa entrevista desse psicólogo que eu vou estar publicando para vocês assistirem, então ele exatamente afirma que a pessoa tem sim escolha de deixar a homossexualidade e ela pode sim mudar. E isso é exatamente resultado desse estudo científico, dessa pesquisa que ele realizou e de todo o sucesso no tratamento de vários pacientes homossexuais ali, todo o grupo que ele faz parte nesse tipo de terapia que eles realizam ali com os pacientes homossexuais que buscam essa ajuda de reorientação sexual. Então, esse foi aqui o tema de hoje. Então, eu gostaria de pedir a compreensão de vocês, porque aconteceu uma falha aqui no meu celular, onde travou a gravação e eu tive que regravar aqui uma parte. Então, foi uma falha técnica que aconteceu e com isso, até que eu consegui aqui reverter essa situação aqui de falha, levou um tempinho. Com isso, atrasou aqui um pouco aqui do tempo. Então, agora já está assim bem em cima da hora para eu iniciar uma gravação aqui de um outro projeto que eu estou direcionando. Então, com isso, não vai ser possível de falar da segunda parte aqui nesse dia de hoje com vocês, que é aprofundar sobre as fundações internacionais. Então eu vou estar aprofundando sobre isso, eu prometo a vocês que eu vou estar gravando esse vídeo amanhã ou na sexta-feira e vou estar aprofundando todo esse assunto com vocês, tá certo? Então eu peço aqui a compreensão, peço desculpa porque aconteceu essa falha e eu iria abordar esse assunto aqui hoje com vocês, sobre as fundações internacionais, mas realmente não vai ser possível porque eu preciso gravar esse vídeo do outro projeto que eu direciono para manter todos os meus compromissos em dia, tá certo? Mas eu prometo que eu vou estar gravando, então vocês podem estar aguardando esse vídeo ou amanhã ou na sexta-feira, que eu vou estar lançando aqui para vocês, tá certo? E tem muito assunto para abordarmos ainda. Eu quero justamente possibilitar que vocês tenham um conhecimento aprofundado de toda essa situação que vem causando um estrago na sociedade. Eu quero que vocês compreendam o motivo de tudo isso, de onde está vindo toda essa artimanha, toda essa arquitetura para, na verdade, prejudicar a vida das pessoas, tá certo? Então, nós nos vemos no próximo vídeo, que será gravado amanhã ou na sexta-feira. Então, nos vemos lá. Até mais!